A posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência, do ministro Edson Fachin na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal, reuniu as principais autoridades do país. Vamos voltar a falar sobre a posse. A gente chama mais uma vez ao vivo a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes da solenidade, que acabou agora há pouco, né? Marta? Pois é, William, é isso mesmo. Contou com diversas autoridades, entre elas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa sessão solene, ela durou pouco mais de 1h30 e ela segue um rito que ocorre toda vez que um presidente passa, o cargo para outro. Eu acompanhei a sessão e preparei uma reportagem que você confere agora com mais detalhes. A ministra Rosa Weber abriu a solenidade de posse. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A cantora Maria Bethânia cantou o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso leu o termo de compromisso para o cargo de presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O diretor-geral da Secretaria do Tribunal fez a leitura do termo de posse. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pela senhora ministra Rosa Weber, presente a senhora Procuradora-Geral da República interina, doutora Eliseta Ramos, tomou posse Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Na sequência, houve a assinatura do termo de posse pela ministra Rosa Weber e pelo empossando ministro Luiz Roberto Barroso. Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Chegava o momento da troca de lugares. A partir daí, a solenidade foi conduzida pelo presidente da Corte. O ministro Edson Fachin foi chamado para ler o termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Depois foi lido o termo de posse pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal para o cargo de vice-presidente do STF e do CNJ. Tomou posse Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 9 de agosto de 2023, para o biênio 2023 a 2025. Houve a declaração de empossado no cargo de vice-presidente do STF e do CNJ pelo presidente Luiz Roberto Barroso. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente e muito querido ministro Luiz Edson Fachin. Os dois se cumprimentaram e o ministro Edson Fachin retornou ao seu lugar anteriormente ocupado na bancada. Decano do tribunal, o ministro Gilmar Mendes relembrou os ataques do dia 8 de janeiro. Por tudo isso que se viu e se viveu, a presente cerimônia simboliza mais do que a continuidade de uma linhagem sucessória institucional. Ela assume um colorido novo. Ministro Roberto Barroso, a posse de Vossa Excelência na presidência deste tribunal torna palpável a certeza de que, sim, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. A subprocuradora-geral Eliseta Ramos, que assumiu de maneira provisória a função de Procuradora-Geral da República,
também fez um pronunciamento. Conte com uma atuação socialmente efetiva do Ministério Público, que se traduz no combate a crimes que extraem recursos que deveriam se destinar à educação, saúde e segurança, que se traduz na fiscalização de leis que efetivamente promovam equidade de gênero nas relações políticas e trabalhistas, que se traduz na defesa das minorias, dos povos indígenas, do meio ambiente sustentável. Em seguida, falou o presidente da OAB, Alberto Simonetti, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta é a hora da concepção de agendas que priorizam o desenvolvimento humano, econômico e social. É a hora de agendas que favoreçam a criação de empregos, a geração de renda, a redução das desigualdades. Pois é, e no fim dessa sessão solene, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um discurso que ele separou e dividiu em 3 partes. A primeira parte foi dedicada aos agradecimentos a todos que, de alguma forma, contribuíram para ele chegar na presidência da mais alta corte do país. Mas ele fez questão de um agradecimento em especial à ministra Rosa Weber. Vamos ver. E em um dos momentos mais dramáticos de nossa história, liderou a reconstrução desse plenário em 21 dias, de modo que estivesse Estivemos aqui naquela noite, a ministra Rosa, o ministro Toffoli, eu próprio, o presidente Lula, e vimos os destroços e foi uma emoção em tão pouco tempo ver tudo reconstruído. Ministra Rosa Weber, sei que seu espírito reservado não é afeito a honrarias, mas, em nome da nação agradecida, em nome dos que sabem distinguir as grandes figuras da história deste tribunal, eu a reverencio pelos imensos serviços prestados ao Brasil. Que Vossa Excelência seja perenemente bendita. Além desse agradecimento também, o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez questão também de destacar a defesa das minorias. Confira. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros. Pois é, outro ponto que merece destaque é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que antes de ser presidente do Supremo, de ser ministro da mais alta corte do país, ele é um servidor público, um servidor da Constituição. Confira aí. Pretendo atuar à frente do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro da forma como acho que a vida deve ser vivida, com valores, com empatia, com bom humor sempre que possível e, sobretudo, com humildade. Assumo a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça sem esquecer que sou, antes de tudo, um servidor público, um servidor da Constituição, que eu possa ser abençoado para cumprir bem essa missão. Muito obrigado. E, por fim, destacou o papel do Poder Judiciário em defesa da democracia. Vamos ver? As instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita. Na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo.